Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa madrugada comentando sobre Golden State Warriors e Houston Rockets. Tivemos este belo embate acontecendo nessa noite de domingo. Jogo lá em São Francisco, né, local onde o Warriors não perdia para o Houston há 5 anos. O Golden State não sabia o que era perder para o Rockets em São Francisco há 5 anos. Há 5 anos, o Houston não vencia no Chase Center. Tabu gigantesco. Tabu gigantesco. E aí o jogo aconteceu. Um jogo importante para a tabela do Oeste. Essa tabela do Oeste que está totalmente embolada, né? Tirando o Thunder e o próprio Houston, cara, tudo ali de baixo tá embolado, né? Tá tudo embolado. Inclusive, ó, vou até mostrar aqui a classificação para vocês. Classificação atualizada, hein? Só pra vocês terem noção de como que tá a brincadeira nesse Oeste selvagem. Ó, classificação do Oeste, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ó, a gente tem Thunder e Houston garantidos aqui, né? Já dá pra gente cravar que Thunder e Houston serão as seeds 1 e 2, respectivamente. E aí depois a gente tem Lakers, Denver, Clippers, Warriors, Minnesota e Memphis. Todo mundo, irmão, embolado. Né? Com a vitória em cima do Thunder, o Lakers chegou a 48 vitórias. Deu uma levezinha desgarrada desse bolo aqui, né? De Clippers, Warriors, Minnesota e Memphis. Mas ainda assim, cara, são 2 vitórias a mais só. São só 2 vitórias a mais. O Denver só tem uma a mais que esses 4. Esses 4 que estão com o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas. A gente tem 4 times muito bons, com o mesmo recorde. O mesmo recorde. Então, assim, o Oeste, meu amigo, tá maluco. O Oeste tá maluco. Então, todos os jogos envolvendo esses 6 times aqui, cara, são jogos decisivos. São jogos decisivos. E o de hoje, Warriors e Houston, era um desses duelos decisivos. Se o Warriors ganha, o Warriors empata. Na verdade, o Warriors passaria, né? O Denver. O Denver perdeu, né? O Warriors ficaria com 47-31. O Warriors passaria o Denver. Ou tô maluco? Não, passaria. Passaria. Então, uma vitória aqui, cara, seria importantíssima pro Golden State. E era uma vitória que, pô, dava pra imaginar acontecendo. Até porque eram 5 anos sem perder do Houston no Chase Center. Então, dava pra ganhar. E era um Warriors embalado, jogando muito bem, com o Curry vivendo uma sequência de jogos absurda. Né? Os últimos 3 jogos do Curry, inacreditáveis. Inacreditáveis. Jimmy Butler jogando muito bem. Draymond Green nível depoy. Paul James que jogando pra caralho também. Então, era plausível uma vitória do Warriors hoje. O problema foi que do outro lado tinha um Houston em grande fase, vindo de uma vitória gigantesca contra o líder da conferência, uma atuação gigante contra o Thunder no último jogo, e era um Houston extremamente motivado, né, por conta do tabu de 5 anos sem ganhar no Chase Center. E os duelos entre Houston e Warriors são sempre duelos quentes, né? Só ser lembrado
do último jogo entre os times na temporada passada, que era um jogo que meio que valia uma vaga no play-in. O Warriors ganhou. O jogo na Copa da NBA, onde o Houston, depois de anos, conseguiu ganhar do Warriors e ainda eliminou o Warriors. Então são sempre duelos muito quentes. São sempre duelos muito pegados mesmo. E o Houston tava motivado pra caralho. Tava motivado e tava vivendo uma ótima fase. E essa combinação, meu amigo, ela é muito poderosa. A motivação aliada com a boa fase faz um estrago absurdo. E foi o que vimos hoje. O Houston hoje, rapaziada, sem sacanagem, tá? Entregou, se não uma das melhores performances defensivas da temporada. Eu só não cravo que foi a melhor performance defensiva da temporada, porque teve aquele jogo do Lakers contra o Denver, onde o Lakers anulou o Nikola Jokic, coisa que pouquíssimos times conseguiram fazer durante a carreira do Jokic, né? Então, aquela atuação defensiva do Lakers contra Denver foi muito impressionante, mas o que o Houston fez hoje no Chase Center foi tão impressionante quanto, se não mais. Porque se o Lakers anulou o Nikola Jokic, o Houston anulou o Stephen Curry. O Stephen Curry, que é pai do Houston, hoje não teve uma noite boa, né? Em 33 minutos, o Curry ele só marcou 3 pontos. 3. Em 33 minutos. Sabe quantos pontos ele marcou no segundo tempo? 0. 0. Oscar, 0. Não pontuou no segundo tempo. Stephen Curry. Um cara que nos últimos 3 jogos, antes do jogo de hoje, né? Tinha mais de 40 pontos de média. Nos últimos 3 jogos. Esse cara, jogando em casa, enfrentando uma das suas vítimas favoritas, marcou 3 pontos. E aí você pode falar, Luiz, mas será que ele não tava numa noite ruim? Cara, talvez ele estivesse numa noite ruim. Mas, com toda certeza, essa noite ruim que ele tava, ficou ainda pior por conta do que o Houston fez. Sendo mais específico, Amen Thompson e Dillon Brooks. Esses 2 caras foram os responsáveis por uma das piores atuações do Curry na carreira dele. Essa foi, considerando os jogos onde o Curry jogou 30 minutos ou mais, foi a pior pontuação do Curry nesse contexto. Dele jogando 30 minutos ou mais. A pior. Então, beleza, você pode argumentar que o Curry estava numa noite ruim. Mas, irmão, todo respeito, justificar a atuação do Curry só com isso é desmerecer pra caralho o que o Houston fez. E não foi pouco que o Houston fez, não, viu? O que o Amen Thompson e o Dillon Brooks fizeram com o Curry hoje, poucas vezes eu vi alguém fazendo. Poucas vezes, cara. E aí eu quero assim, Dillon Brooks foi monstruoso, tá? Dillon Brooks foi incrível. Mas, cara, o Amen Thompson, ele foi um espetáculo. Até separei aqui uma posse pra mostrar pra vocês. E ela ilustra bem o quão inacreditável é o Amen Thompson defendendo no mano a mano. Eu já falei aqui, né? E pra mim o Amen Thompson, ele já é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Se eu não falei isso aqui, eu tô falando agora. Ele já é, tá? Ele já é, pra mim,
um dos melhores contestando arremessos. Um dos melhores contestadores de arremesso da NBA. E a atuação dele hoje em cima do Curry, a forma como ele não desgrudou do Curry em nenhum momento, a forma como ele conseguiu acompanhar o off-ball do Curry durante todo o jogo, coisa que, cara, pouquíssimos conseguiram fazer nessa era. Você acompanhar o Curry no off-ball o jogo inteiro, sem morrer, sem desmaiar de cansaço, irmão, isso é uma coisa absurda. Então isso que ele fez hoje, cara, pra mim, se tinha alguma dúvida do quão bom esse cara é, acho que essas dúvidas já não deveriam existir antes, né? Agora então acabou. Agora então acabou. E sim, é curioso eu falar isso, porque na época do draft, eu critiquei o Amen Thompson. Na real, não só ele e o All-Star. Eu não era muito fã dos dois. Eu não botava muita fé nos dois. E errei. E eu vou falar isso, eu vou admitir esse erro durante toda a carreira dele. Porque essa foi a meu maior erro na cobertura de draft. Eu já cometi alguns erros, tá? Já cometi alguns erros no draft. Mas eu nunca errei tanto como eu errei com o Aman e o All-Star. Principalmente com o Aman. Ele era um prospecto que eu não via muita graça e hoje ele é um dos meus defensores favoritos. Hoje ele é um dos caras que eu vejo e falo, tá aí, esse é um malandro que vai enfileirar depois. O Amen Thompson é um dos jogadores que me... Tipo assim, tá passando o jogo do Houston, eu paro pra ver o jogo do Houston pra ver o Amen Thompson. Porque eu já falei, eu sou apaixonado por defesas. E um cara como o Amen Thompson, com o físico, com a intensidade e com a resistência que ele tem, e a leitura, o timing que ele tem, cara, é um deleite, mano, assistir o Amen Thompson defendendo. E essa posse aqui, cara, ela diz muito sobre isso, ó. Olha como que o Amen Thompson gruda no Curry e não deixa a brecha pra bola chegar no Curry. Porque qual que é o segredo pra você parar o Stephen Curry? Como que você para o Curry? Você não deixa a bola chegar nele. Você não deixa a bola chegar nele. O Curry, o que o LeBron falou no Mind Game? Aquele episódio ali onde ele fala sobre o Curry, quando ele analisa o Curry. Ele fala, o que a galera não entende é que o Curry, ele não é... Ele é perigoso com a bola, mas ele é muito mais perigoso sem a bola. Então, assim, como é que você para o Curry? Você não deixa a bola chegar nele. Mas pra você não deixar a bola chegar nele, tu tem que se esforçar de uma forma absurda. Porque a forma como ele se movimenta, a forma como ele gera espaço, cara, sempre aparece uma brecha pra bola chegar nele. Sempre. No jogo de hoje, a bola até chegou de vez em quando. Mas ele, irmão, o Curry, cara, assim, ele não teve paz. Ele não teve paz. E olha essa posse aqui. A jogada acontece. Presta atenção no Amen Thompson aqui, ó. Deixa eu ver se minha câmera não tá tampando. Não, tá não. Presta atenção. Olha como ele gruda, cara. Olha como ele gruda no Curry. Olha como que não existe a janela pro passe aqui. Olha isso, cara. Mano, assim, isso é impressionante, cara. E ele fez isso o jogo inteiro. O jogo inteiro. Carrapato em cima do Curry. Dillon Brooks também fez isso em alguns momentos, mas o Amen Thompson fez isso o jogo inteiro, cara. E assim, roubando bola, forçando turnover, gerando contra-ataque. Assim, foi realmente uma aula de defesa do Amen Thompson hoje. 3 roubos de bola, 2 bloqueios, plus minus de mais 26.
É absurdo que esse cara defendeu. Dillon Brooks, absurdo que defendeu também. O time inteiro do Houston foi um absurdo defendendo. Mas a marcação em cima do Curry foi... Assim, foi o creme de la creme da defesa do Houston hoje. Foi o grande mérito. O grande mérito da defesa do Houston hoje foi ter parado o Curry. Parou o Curry. Sofreu com outros jogadores? Sofreu, porque não tem como, cara. Você vai enfrentar o Warriors e você vai adotar a estratégia de focar no Curry, alguém vai ficar livre. E aí você tem que escolher o seu veneno. Curry não fez nada no jogo inteiro? Não fez. Mas o Podziemski marcou 19 pontos, Buddy Hield marcou 20, Gary Payton marcou 16, Jimmy Butler marcou 13. Jimmy Butler que nem teve muito impacto no jogo, pra falar bem a verdade. Então beleza, o Houston tomou ponto de outros caras. Mas o Curry não fez nada. E querendo ou não, mesmo o Warriors coletivamente tendo melhorado bastante, o Curry ainda é uma peça central para o funcionamento do time, para a fluidez do ataque. Quando o Curry não consegue pontuar tanto, o ataque do Warriors tem uma queda. Ele conseguiu criar, foram 8 assistências, mas ele não teve fluidez no jogo dele. Em nenhum momento ele, sabe, sim, o Houston não deixou o Curry esquentar. Em nenhum momento o Curry esquentou. Em nenhum momento. Então, essa marcação em cima do Curry, cara, essa forma como o Houston realmente anulou o Curry, velho, assim, repito, poucas vezes vimos isso acontecer na NBA. Sim, na era Curry. Poucas vezes vimos. Pra não dizer nenhuma. Pra não dizer nenhuma. Foi absurdo, cara. Foi realmente absurdo. E aí, com esse trabalho defensivo absurdo que limitou o Warriors a só 96 pontos, que limitou o Warriors a só 41,6% de field goal, que fez o Warriors cometer 20 turnovers, que foram muito bem capitalizados, diga-se de passagem. Esse trabalho defensivo absurdo fez o Houston quebrar o tabu. Com a defesa brilhando e com o ataque produzindo, com Jalen Green, com Alperen Sengun, com Jabari Smith, né? Inclusive, Jabari hoje, X-Factor no jogo, hein? 16 pontos vindo do banco, 9 rebotes, foi muito importante. Claro, o Sengun foi muito protagonista e tal, marcou 19, 14 rebotes, 4 assistências, jogou muito. Inclusive, né, conseguiu cavar ali, né, algumas faltinhas em cima do Draymond Green, que quase não jogou, né? O Draymond Green hoje, o que o Draymond Green fez de basquete? Nada. Ele apareceu por conta dos lances com o Sengun, por conta das discussões com os árbitros. Agora, basquete jogado, o Draymond Green não fez nada. Não fez nada. Então o Houston, além de tudo, ainda tirou o melhor defensor do Warriors do jogo. Tipo assim, ele não foi ejetado, mas ele quase não jogou. No terceiro quarto, se não me engano, ele jogou o quê? Uns 2, 3 minutos? Se não me engano. Então, assim, a defesa brilhou, o ataque brilhou. Falei do Sengun, pô, mas o Dillon Brooks também meteu 24 pontos, pô, foi o cestinha do Houston no jogo. Brooks que não jogou contra o Thunder porque estava suspenso. Então, com a defesa brilhando e com o ataque produzindo em transição, velocidade, atacando muito o garrafão do Warriors, impressionante a produção que o Houston teve ali por dentro, né? Com tudo isso, cara, o Houston conseguiu essa vitória enorme, 106-96, consegue a sua 9ª vitória nos últimos 11 jogos, quebra o tabu de 5 anos sem vencer no Chase Center. Irmão, que fase, velho. Que fase vive o Houston. E, mano, os caras são muito de verdade, mano. Os caras são muito de verdade. Quem duvida desse Houston, quem acha que esse Houston não vai dar nada no playoff, irmão, na boa. Sinceramente,
consideraria mudar de opinião, cara, porque esse time do Houston é absurdo, cara. É absurdo. Tem seus problemas? Tem seus problemas. O Ime Udoka dá uma de professor Pardal de vez em quando? Dá. Ele tem seus surtos de pardalzismo. Mas no contexto geral, o Ime Udoka faz um trabalho gigantesco. Inclusive, já é a temporada com mais vitórias da carreira do Ime Udoka, superando a temporada dele com o Celtics. Então, cara, esse Houston é muito de verdade. É um time muito bom. É uma defesa fantástica. Uma defesa intensa. Uma defesa que não dá paz. E é um ataque que, beleza, pode não ser o melhor ataque do mundo. Pode não ser o ataque mais envolvente do mundo. Mas é um ataque que, quando tá numa noite boa, irmão, é dureza parar. Porque você tem que parar um Şengün, você tem que parar um Jalen Green no mano a mano. Você tem Amen Thompson, que, cara, por dentro ali é fantástico na infiltração. O Eurostep do Amen Thompson é uma coisa linda. Hoje ele meteu um ali que foi maravilhoso. Tem Van Vliet, tem Tari Eason vindo do banco. Cara, assim, é um time muito casca-grossa, mano. O Houston é um time muito casca-grossa. E o jogo de hoje provou isso. Anulou o Stephen Curry. Assim, quebrou o ataque do Warriors. Forçou turnover, forçou erro. Capitalizou bem em cima dos erros. Destruiu na transição, atacou muito bem por dentro. O problema do Houston hoje foram os lances livres. 6 de 16, não dá, né? Não dá. Né? Foi muito mal no lance livre. Şengün, inclusive, errou 5. Errou metade dos lances livres que ele cobrou. Mas, dito isso, tirando o lance livre, cara, uma atuação espetacular. Chegou a ficar 10, 11 pontos atrás no começo do jogo, mas a partir do momento que assumiu a liderança, não olhou mais para trás, conseguiu controlar bem demais a partida e merecidamente saiu com esse resultado, cara. Um resultado gigante, uma vitória gigante. Houston bate 52 vitórias, garantido, né, como seed 2 no Oeste. Cara, que time, mano. Que time é esse Houston. E que sequência, né? Vence o Thunder, vence o Warriors. Se tem um time que tá chegando quente no playoff, é esse Houston, hein? Tá chegando quente demais. E essa defesa, cara, essa defesa no playoff vai ser os carai, viu? Vai ser os carai, essa defesa do Houston no playoff. Se preparem. Se preparem pros coringas do Udoka. Que atuação, mano. Eu tô realmente impressionado com o que o Houston defendeu hoje, mano. Impressionado. E, repito, o Amen Thompson é um monstro, mano. Monstro de jogador. Monstro. Futuro Depoy da liga. Vai enfileirar Depoy. Vai enfileirar Depoy. Amen Thompson. Escuta o que eu tô te falando. Eu já errei com ele por ter subestimado. Agora, talvez eu erre por esperar demais agora do Amen Thompson. Mas eu realmente tô muito empolgado com ele, mano. Eu já me empolguei na temporada passada. Já queimei a língua na temporada passada. Nessa, então, tem jeito. Impressionante o que ele calou minha boca, o Amen Thompson. Na verdade, ele não calou minha boca, né? Porque eu sigo falando dele. Só que agora, sou um dos grandes fãs do Amen Thompson. Sou fã pra caralho. Ele é monstro, mano. E o trabalho dele em cima do Curry hoje foi elite. Elite que ele fez. Um bizarro da bola. Enfim, vitória gigante do Houston, uma atuação defensiva maravilhosa, ofensivamente as peças apareceram. Que jogo, cara, que jogo, que vitória, que time é o senhor Houston Rockets, hein? Que time. Os foguetes estão de volta. Os foguetes estão de volta. Pra alegria do Serjão. Elon Musk, né, cara? Pra alegria do Serjão, os foguetes estão de volta. E foguete não tem ré, né? Foguete não tem ré, né, cara? Foguete não tem ré. Foguete não tem ré.
O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. Dá uma olhada aí no comentário fixado. Vai ter um linkzinho. Vai te oferecer o NBA League Pass com vários benefícios. Então você que não tem o League Pass, aproveite, use o link e divirta-se. E é isso, minha gente. É isso, tá? Obrigado pela audiência de vocês. Grande abraço. Nos vemos amanhã. Mais conteúdo, né? Show. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de todo mundo e tchau.